boa noite. Vamos para mais uma aula de bioestatística. Na aula de hoje, a gente vai dar uma olhada na apresentação de dados em tabelas, como a gente vai organizar os dados para eles entrarem na tabela, a distribuição de frequências de dados agrupados em classes e os tipos de frequência que a gente tem. A distribuição de frequências é um agrupamento de dados que é feito em classes, de tal forma que a gente possa contar quantas ocorrências a gente teve em cada classe. Ela é organizada sempre em formato de tabela, e cada entrada da tabela vai ter a frequência ali daquele dado, quantas vezes aquele dado apareceu, em determinado intervalo ou em um grupo. O objetivo é tornar a visualização dos dados mais simples e que permita que a gente extraia informações sobre o seu comportamento. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que a tabela deve ser autossuficiente, ou seja, ela deve nos dar todos os dados que a gente precisa para entendê-la. A tabela ela deve ser construída também de acordo com normas técnicas da Fundação do Instituto Brasileiro de Geometria e Estatística, tá? Agora, componentes obrigatórios das tabelas. As tabelas elas precisam ter título, corpo, cabeçalho e coluna indicadora. O que é o título? O título vai explicar o que a tabela vai mostrar, o que a tabela contém. O corpo ele é formado pelas linhas e colunas de dados. O cabeçalho vai especificar o conteúdo das colunas e a coluna indicadora especifica os conteúdos das linhas. Então, a gente vai ter tudo isso dentro da tabela e ainda vai ter os elementos complementares, que são o quê? A fonte, que é da onde a gente tirou aqueles dados, e essa fonte é colocada no rodapé da tabela. Também vai ter notas, que são colocadas abaixo da fonte, se forem necessárias. Não é preciso ter, não é obrigatório ter isso. Ela vai conter informações destinadas a conceituar ou esclarecer o conteúdo da tabela. Chamadas, elas também são colocadas no rodapé, se necessário, e servem para esclarecer minúcias em relação a células, colunas ou linhas, ou seja, são como se fossem observações sobre aquela tabela. Aqui nós estamos mostrando o que foi falado no slide anterior. Primeiro é o título. O título, como foi falado, vai explicar o que a tabela contém. No caso dessa tabela de exemplo, são os parasitas intestinais e agentes comensais detectados em crianças de 2 a 15 anos de uma escola pública em Mirassol. O cabeçalho, ele vai explicar o que eu vou ter na minha coluna. A coluna indicadora vai especificar o conteúdo da linha. Por exemplo, aqui, ó, vai especificar o quanto de Hymenopteris nana nós temos. O corpo, ele vai ser formado por linhas e colunas de dados, ou seja, vai ser a tabela em si mesmo. Agora a gente vai entrar na parte de organização de dados e distribuição de frequência. O que seria essa distribuição de frequência? Seria um resumo de dados. Ou seja, quantas vezes eu observei determinado dado. E como isso funciona? Vamos supor que eu preciso fazer uma pesquisa sobre peso de uma determinada escola. Então, eu vou a campo e vou recolher esses dados todos, vou anotar tudo certinho. Esses são meus dados brutos. Então, eu vou ter uma amostra de dados, né, que foi obtida através de coleta. Depois, eu vou fazer o meu rol. O que é um rol? É uma organização desses dados para que eu possa visualizar eles melhor. Então, eu posso organizar esses dados de forma crescente ou de forma decrescente para eu observar quantas vezes determinado dado apareceu. Bem, depois de eu organizar o meu rol, eu vou ter uma visualização, uma visão bem ampla dos dados que eu coloquei, bem organizada. Então, eu já posso calcular a minha amplitude total, ou range, que é a diferença entre o meu maior dado, o maior dado que eu coletei, e o menor dado. Dentro daquele rol que está exemplificado, o meu maior dado era 9. Então, e o menor dado era 1. Então, meu range deu 8. Minha amplitude total deu 8. Depois de eu calcular minha amplitude total, eu posso organizar esses dados em uma tabela através da frequência absoluta simples, que vai ser o número de vezes que cada elemento aparece na amostra, né?
Nessa tabela de exemplo, a gente está utilizando aqueles mesmos números da minha amostra anterior, né, da minha amostra de exemplo, e eu já organizei cada dado, quantas vezes aparece o 1, quantas vezes aparece o 2, e por aí vai. A distribuição de frequências de dados agrupados em classes nada mais é do que um resumo de dados originais. A classe ela é definida como um subintervalo da amplitude total de uma variável. Ou seja, eu vou fazer ali dentro da minha amostra grupos para resumir aqueles dados. Aqui no exemplo, eu tenho uma tabelinha com uma amostra que vai de 21 até 36. E aí eu faço um resumo disso em grupamentos, porque imagina o tamanho dessa tabela se eu for representar 21, aí eu vou colocar 22, 23, 24 até 36. Ia ficar uma tabela bem grande. Então aqui eu faço subgrupos dentro dessa amostra e ela funciona da seguinte forma. Gente, olha só, minha classe aqui, ela vai de 21 até 24, que está escrito, né? Mas a gente tem o pulo do gato aqui, ó, no nosso, desse Tzinho, nesse Tzinho que está ao contrário, entre aspas, né? Quando esse Tzinho ele está voltado para a direita, na verdade significa que a minha classe ela vai de 21 até 23, tá bom? Então, sempre que você vê que esse Tzinho está aqui, ó, tá marcando presença aqui na tabela, virado para a direita, ele significa que o meu intervalo vai de 21 até 23. Mesma coisa aqui, ó. O meu intervalo aqui vai de 24 até 26, porque tem o Tzinho. Aqui, o meu intervalo vai de 27 até 29. Mesma coisa aqui, minha classe ela vai de 30 até 32. E aqui vai de 33 até 35. Então, sempre que você observar esses dados, esse Tzinho, esse sinalzinho de intervalo de classe, virado para a direita, significa que o número ele não vai compreender o número superior, tá? Coloquei aqui, então, alguns dos símbolozinhos de limites de classe que a gente pode encontrar por aí em tabelas. Aqui, por exemplo, como foi no exemplo anterior, né, nós temos o Tzinho, que significa limite de classe, tá, gente? Por favor, virado para a direita. Então, isso quer dizer que ele vai compreender entre 15 e 19, tá? Aqui, quando ele é tipo dois Tzinhos ligados, ele vai compreender todos os valores entre 15 e 20, então ele vai formar o agrupamento completo. Quando a gente tem só esse sinalzinho aqui, esse tracinho, ele vai ser o limite aparente, ou seja, vai ser entre 14,5 e 19,5. Quando tem o sinalzinho voltado para a esquerda, ele vai compreender os valores entre 20 e 16, tá bem? Então, vai excluir o 15, nesse exemplo aqui, de baixo. Então, esses são alguns dos limites de classe que a gente pode encontrar por aí representado em tabelas, tá? Dentro da distribuição de frequências, a gente tem algumas questões como, por exemplo, definir qual é o número correto de classes que eu preciso ter para fazer uma boa representação. A definição de número de classes é representado por K. E é importante que seja adequado, porque senão eu vou lá e faço uma amostra. Às vezes vai ficar um dado sobrando, vai ficar uma classe que vai ficar diferente da outra, e isso não pode acontecer. Então, para determinar esse número de classes, há diversos métodos, como o ensinado anteriormente, que é o limite de classe, que eu posso separar ali dentro da minha amostra vários subgrupos, formando classes que vão me ajudar a organizar aquela tabela. Eu posso também utilizar a amplitude do intervalo de classes, que vai ser a diferença entre o limite superior ou inferior de duas classes consecutivas. Utilizando o exemplo anterior, por exemplo, eu tenho ali o 24, que é o meu limite superior, menos 21, que é o meu limite inferior. E aí eu vou ter a minha amplitude do intervalo de classe, que vai ser 3.
Também eu posso usar os pontos médios ou centrais de classe, que eu vou tirar uma média aritmética entre também o limite superior e o inferior da mesma classe. Vamos utilizar também o mesmo exemplo para ficar claro. 24, que é o meu limite superior, mais 21, que é dividido por 2. Vai dar ali meu ponto médio de 22,5. Nós temos dois tipos de frequência, a simples e a acumulada. Dentro das frequências simples, nós temos as absolutas e as relativas. Dentro das acumuladas, nós vamos ter a crescente, que pode ser absoluta ou relativa, e a decrescente, que também pode ser absoluta ou relativa. Para exemplificar o que foi falado anteriormente, aqui está uma amostra de um quadro, de uma distribuição de frequências já organizadinha direitinho. Aqui nós temos os dados que foram observados, a quantidade de vezes que aqueles dados foram observados. Aqui nós temos a soma de frequência, ou seja, a minha frequência total. A frequência simples relativa vai ser sempre a minha frequência de classe, ou seja, esse número aqui, que vai ser dividido pela minha frequência total de distribuição, tá? Ou seja, vai ser sempre a frequência de classe dividida pela frequência total de distribuição. A frequência acumulada crescente, ela funciona da seguinte forma. A gente vai pegar, vai repetir esse primeiro dado aqui de frequência e ir somando com os dados posteriores, tá? Então, vai ficar aqui 2, mais 4, 6, 6, mais 2, 8. Então, a gente vai somando esses dados. Já na frequência acumulada decrescente, a gente vai fazendo o contrário, a gente vai subtraindo. Então, a gente vai pegar esse último dado aqui e vai tirando, ó, 32 menos 2 é igual a 30, 30 menos 4 é igual a 26, e por aí vai, tá bom? Então, a gente tem sempre que lembrar que a frequência de classe é o número de dados observados naquela classe. A frequência acumulada é a soma de frequências das classes anteriores e da classe atual. E a frequência relativa é a frequência de classe dividido pela frequência total de distribuição. Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa sobre massa em determinada turma, determinada escola. Peguei alguns dados e já organizei aqui no meu rol para ordem crescente, tá? Agora a gente vai organizar ele em tabela. Ali na massa, que vai ser sempre o nosso XI, eu vou começar a organizar os meus dados. Então, primeiro aqui 50, depois 65, depois 70, depois 72, depois 80. Então, já organizei os meus dados aqui. E agora, eu vou ver a minha frequência de classe, que vai ser o número de dados que foram observados. No 50, eu observei 1, 2, 3 vezes. Então, vou colocar aqui 3. No 65, eu observei 1, 2, 3, 4 vezes. No 70, eu observei ele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. O 72, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o 80, 2 vezes. Aqui eu vou somar para ter a minha frequência total. 3 mais 4 vai dar 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 2, 20. Então, aqui eu já tenho a minha frequência total de distribuição. Para calcular a minha frequência relativa, eu vou pegar a minha frequência de classe e dividir ela pela minha frequência total de distribuição. Então, vai ficar da seguinte forma: 3, que é a minha frequência de classe, dividido por 20. No caso aqui, 4 dividido por 20. 6 dividido por 20. 5 dividido por 20. E 2 dividido por 20. 3 dividido por 20 vai dar 0,15. 4 dividido por 20 vai dar 0,2. 6 dividido por 20 vai dar 0,3.
5 dividido por 20 vai dar 0,25. E 2 dividido por 20 vai dar 0,1. Gente, a observação que a gente tem que fazer na frequência simples relativa é que o número da soma desses resultados da frequência simples relativa tem que sempre dar próximo de 1 ou 1, tá bom? Então, aqui, 0,15 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,25 mais 0,1 dá 1 certinho, ok? Agora, a gente vai fazer a frequência acumulada crescente. E como que a gente faz isso? A gente vai pegar a classe anterior e somar com a classe atual. Sempre eu vou repetir a primeira classe e vou somar com a que vem depois, tá bom? Então, aqui, vou repetir o 3. Opa, foi coluna errada. 3. Vou somar com 4 na próxima. 3 mais 4, 7. Nossa Senhora, errei. 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 2, 20. Então, fizemos aqui a nossa frequência acumulada crescente. Para a gente fazer a frequência acumulada decrescente, a gente vai pegar o quê? Vai pegar aqui esse último resultado, 20. Eita, aqui não tá indo. 20. E a gente vai subtraindo, tá bom? Então, vai ficar 20. Repetir o 20 e vou fazer 20 menos 3, que vai dar 17. 17 menos 4, que vai dar 13. 13 menos 6 vai dar 7. 7 menos 5 vai dar 2. Então, tá pronta a minha frequência acumulada crescente e a minha frequência acumulada decrescente. Aqui estão, como sempre, né, as nossas referências. Fiquem à vontade para consultar, tá? Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, pode me mandar um e-mail. Fico na guarda, tá bom? Até mais!